Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, canal 25, mais uma semana aqui nessa universidade em sua tela. É um prazer muito grande nós estarmos aqui com você, telespectador. Eu sou Aguinaldo Oliveira e hoje eu tenho um convidado fantástico aqui, uma pessoa de alto nível, de alto desempenho e com muita informação para trazer para nós, que é o Maurício Lousada, meu grande brother. Olá, prazer estar com você aqui no Café Corporativo, Aguinaldo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Pois é, o Maurício, que é uma pessoa conhecida em todo o Brasil, Maurício Lousada, ele é um dos maiores palestrantes motivacionais do Brasil, ele está entre os 5 mais lembrados por profissionais de RH. Ele é espeleólogo, já a gente vai falar por que nós o trouxemos aqui. Ele é formado em Professional Coach pela Bridgestone de Londres, ministra cursos, palestras e treinamentos em empresas e universidades em todo o território nacional e fora do Brasil também. Ele recebeu o título de palestrante do ano por 3 vezes pelo Instituto ProTreinari, cuja avaliação se baseia no índice de satisfação das empresas contratantes. Ele foi premiado por diversas vezes pelo Latin American Quality Institute como palestrante motivacional para a América Latina. E a palestra que ele faz, Pra Valer, que é o nome, Pra Valer, que deu origem a um livro que o Maurício também escreveu, já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas em 14 países. E este é o Maurício. Então eu gostaria, Maurício, que você começasse a nossa conversa aqui contando um pouquinho da sua história e como foi que tudo isso começou, essa história de espeleólogo. Conta pra gente aí a origem da história toda. Perfeito. Em 1992, eu e mais 3 amigos, nós começamos a fazer exploração de cavernas. E com o passar do tempo, nós criamos um grupo de exploração de cavernas. Esses amigos foram mudando, eu fui encontrando outras pessoas que também estavam no meio. E em 1998, eu e meu grupo resolvemos explorar uma das maiores cavernas do Brasil, que fica no sul do estado de São Paulo. Entramos nessa caverna sem autorização, porque para entrar nessa caverna precisava de uma autorização especial e essa autorização não foi concedida. Então nós resolvemos fazer aquilo que jovens fazem, né? Vamos fazer... Transgredir. Vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema, aquele excesso de confiança. E aí nós acabamos entrando nessa caverna, fomos até um salão, que é um salão muito bonito, e esse salão, ele tinha uma passagem para o local que muita gente não conhecia, era uma área desconhecida, inclusive nós, e nós resolvemos ir nessa região, e uma região muito complexa, e lá a gente se perdeu, não conseguia encontrar a saída. Esse salão, ele tem um nome, né? Tem. Na verdade, ele é conhecido como Salão dos Cristais. A gente vai colocar aqui a foto, né? Perfeito. Uhum. É um salão muito bonito e muita gente tem o objetivo de chegar nesse salão, né? Até ali é possível, é normal. É normal, ainda que precise de uma autorização especial. Uhum. Mas a gente acabou indo para uma área que era uma área totalmente desconhecida. E essa área era uma área muito complexa, né? Uma área que tem muitos túneis. Numa caverna, não sei se você já teve a oportunidade de visitar uma caverna, Aguinaldo, mas uma caverna é um ambiente muito hostil. A gente, por ter um foco de iluminação muito direcionado, você não consegue ter uma visão ampla do que está ao seu redor. É diferente de uma mata, é diferente de você estar numa área aberta, onde você tem uma orientação, por exemplo, com sol, com estrelas. Numa caverna você não tem essa orientação. Então nós andávamos e toda hora voltávamos para o mesmo lugar. E o tempo foi passando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 7 horas, 10 horas, e a situação foi ficando bastante complexa. E foi a partir dessa experiência que eu tive a ideia de trazer esses aprendizados para o mundo corporativo, através de uma palestra, e essa palestra acabou dando origem ao livro Pra Valer, que aliás eu trouxe, queria te entregar aqui um exemplar, trazer para você aqui o livro Pra Valer, baseado na palestra, que por sua vez é baseada nessa história. Muito bom, eu sou um privilegiado. Esse é o livro Pra Valer, do Maurício.
eu já imaginava ler esse livro, eu só não sabia que eu ia ganhar hoje aqui. Mas muito bom, Maurício. E aí, então, a palestra veio antes que o livro? Exatamente. A ideia do livro surgiu ainda dentro da caverna. Eu ali, quando nós chegamos nas horas mais finais, foram Vocês conseguiam pensar nisso? Eu tive muitos insights naquele momento. Eu fiquei 44 horas dentro daquela caverna e ali eu tive muitos insights, principalmente à medida em que foi chegando ao final do tempo. Chegou um determinado momento em que eu achava que eu definitivamente não sairia com vida daquela experiência. E eu comecei a pensar o seguinte: se eu ganhar uma nova chance, eu vou compartilhar essa história com o máximo possível de pessoas, porque ali eu tive muitos aprendizados, né? E eu disse assim, eu quero compartilhar isso. Então a ideia inicial, eu falei, puxa, um dia eu vou escrever um livro sobre isso. E aí, um caminho para escrever esse livro era tornar essa história conhecida. E aí a ideia é criar essa palestra e depois o livro. E assim, essa história foi ganhando uma proporção, um tamanho enorme. E o que você fazia antes dessa aventura? Qual era a sua profissão anterior? Bom, eu passei por várias áreas. Eu fui professor de informática quando existia curso de informática. Você que é mais novo talvez não saiba, mas a pessoa fazia curso de Excel, curso de Word, Lotus 123, COBOL, já ouviu falar? COBOL, claro. Você já, mas a nossa produtora Gabi ali não, porque ela é muito novinha, né? Mas, e eu era professor de informática, depois eu me formei na área de comunicação, então eu fui locutor de rádio, fui diretor da rede Americansat, que hoje não existe mais, mas uma rede via satélite. Então eu trabalhava na área de comunicação. Então você já era uma pessoa da comunicação, natural que uma pessoa da comunicação, quando tem essas aventuras, tem essas oportunidades, pense em levar para outra pessoa. Mas isso mudou a sua vida? Mudou completamente. Tanto que o título da palestra e o título do livro é Pra Valer, porque ali dentro daquela caverna é que eu ganhei a consciência de que a minha vida é para valer. Num determinado momento, eu não vou dar muitos spoilers aqui, porque se a pessoa for ler o livro e assistir a palestra, né, ela não vai se encantar tanto se ela tiver os spoilers, mas teve um determinado momento que eu estive muito próximo da morte. E naquele momento, eu percebi qual que era o real valor da vida. É impressionante que nós, seres humanos, vivemos uma vida inteira, né, pensando que esse momento nunca vai acontecer. Mas quando a gente chega muito próximo disso, a gente entende que a gente deveria ter vivido de uma forma diferente. A gente entende que cada segundo tem a sua preciosidade, o seu valor e que cada segundo é para valer. Foi a partir daí que veio o nome da palestra Pra Valer, o nome do livro e essa experiência que eu trago para o mundo corporativo, com lições de planejamento, foco, resiliência, análise de risco e também uma reflexão para a nossa vida pessoal. O quanto vale cada momento que a gente está fora dessa caverna? Em um minutinho, me responde uma coisa. Você acredita em destino? Eu acredito que nós construímos o nosso destino. Até as pessoas que acreditam que o destino está traçado, elas olham para os dois lados antes de atravessar a rua. Sim. Né? Então, quer dizer, eu acredito que a gente tem uma missão. Eu acreditaria mais nessa missão. Nós estamos aqui com uma missão, temos algo a cumprir. Você acredita no fim e o caminho somos nós que fazemos. E algumas pessoas podem, inclusive, estar aqui com uma missão e não cumprir essa missão. Essa missão, muitas pessoas quando ouvem isso falam, ele está se referindo a algo divino, e não é bem essa a minha concepção. Eu acho que é uma missão que nós estabelecemos para nós mesmos. Nós determinamos. Nós determinamos. Por exemplo, nesse momento aqui, nós estamos, de certa forma, cumprindo a sua missão. Como o café corporativo influencia e impacta tantas pessoas, tantos telespectadores que acabam tendo insights, acabam tendo oportunidades a partir disso. Então, hoje, por esses minutos, eu faço parte da sua missão e você faz parte da minha. Mas não tenho... O meu telespectador muitas vezes me escreve dizendo foi impactante tal convidado que você traz, né, o que você trouxe. E eu fico muito feliz por isso, porque eu acredito que nós estamos nesse mundo para impactar. Nós impactamos através de atritos, nós tiramos a pessoa de um conforto para que ela mude de direção. Você acredita nisso? Acredito plenamente. Eu, por exemplo, nessa experiência estive totalmente fora da minha zona de conforto. E foi exatamente isso que me impulsionou para chegar aqui onde eu estou hoje, atrás dessa bancada, conversando com você. Nós precisamos de conflitos, de situações adversas. Se a vida ela for bem tranquila e tudo acontecer conforme nós esperamos e planejamos, nós não temos oportunidade de crescimento. A oportunidade vem exatamente fora da zona de conforto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto é que nós ganhamos as oportunidades. Então nós vamos falar sobre isso agora no segundo bloco, que aí eu vou aprofundar um pouquinho esse assunto da caverna e das aventuras. Perfeito. Ok? Vamos pro
Café Margoso tem um recadinho margoso para todos nós. E no Café Margoso dessa semana eu quero trazer um recado para você que dirige e, em especial, digita, escreve e lê no seu celular. Talvez você não esteja percebendo o risco que você corre e o quanto você coloca outras pessoas em risco. Não é só o problema de você bater o seu carro e ter um prejuízo material. Você pode ter um prejuízo muito mais importante do que esse, que é a sua vida e a sua consciência. Imagina o que você pensaria se numa história dessa, naquele segundo que você não tem você toma uma decisão errada, ou que você não tem uma percepção, você tira a vida de uma pessoa. O que aconteceria? Como você ficaria depois? Atente-se a isso. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Voltamos aqui ao Café Corporativo com Maurício Lousada. E o Maurício fala muito sobre a decisão que a gente toma em um segundo. Maurício, acontece? Acontece. Nessa história mesmo, eu digo que tudo que aconteceu, todas as dificuldades que nós passamos, tudo começou com a decisão equivocada de entrar naquela caverna sem autorização. É um segundo a decisão certa, a decisão errada e tudo muda. Aliás, essa dica que eu acabei de ver aqui, você dando do Café Margoso, sobre dirigir falando ao celular, é algo que tem muita relação com essa história, porque ali quando eu entrei sem autorização, eu tive o que nós chamamos em segurança de desvio comportamental. E falar ao celular dirigindo é um desvio comportamental, apenas um segundo, né? E a pessoa acaba mudando a vida dela para sempre. É muito interessante, eu conto essa história em algumas empresas com esse foco de segurança, dizendo para as pessoas que elas não devem descumprir regras, procedimentos, normas. E as pessoas às vezes não têm a percepção de que segurança não é para os outros, né? Segurança é para ela mesma, para a vida dela mesma. Tem um dado do Observatório Nacional de Segurança Viária que diz o seguinte: a cada 400 amigos que você tem no Facebook, 5 sofrerão acidentes graves de carro até 2021. Porque quando a gente olha estatística e não olha próximo da gente, parece que isso está distante, mas quando a gente olha perto, a gente vê que é aquele cara que está no seu Facebook que vai sofrer esse acidente. O mesmo acontece aqui. A decisão de fazer o certo e errado me levou a essa situação difícil. Você era espeleólogo já na época? Sim. Só para que a gente possa definir bem, né, o que é espeleólogo. Espeleólogo é um nome genérico que se dá tanto para as pessoas que estudam as cavernas, quanto as pessoas que exploram as cavernas por aventura. Em essência, deveria ser para o cientista, mas no Brasil se usa de forma ampla esse termo. Nos Estados Unidos já tem um nome diferente, tem o espeleólogo, né, o equivalente ao espeleólogo para o cientista, e a pessoa que pratica caving, que é o esportista. Eu não sou um cientista, eu era um esportista de exploração de cavernas, mas o termo é esse. E a gente percebe que uma caverna ela tem, não sei se eu posso chamar assim de um mecanismo, mas tem todo um procedimento correto para uma pessoa entrar e sair com segurança. Perfeito. Isso é igual para toda caverna? Existe uma diferença entre uma e outra? Como que funciona isso? Existem cavernas que estão inseridas dentro de áreas de conservação e preservação ambiental. Um exemplo que eu dou é o PETAR,
o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, no sul do estado de São Paulo, que é um parque que tem a maior concentração de cavernas do Brasil. Ali há núcleos onde você visita essas cavernas nas áreas turísticas. Então, por exemplo, eu tenho 2 grandes amigos lá, o Cateto e o Júnior, que são moradores locais e que estão altamente qualificados para conduzir as pessoas a visitarem essas cavernas. Então hoje eu quero dar uma dica para você que vai visitar uma caverna. A primeira coisa é estar acompanhado de um guia qualificado, credenciado e com experiência. E preferencialmente um guia da localidade, que aquele guia ele tem um conhecimento amplo de todo o ecossistema, ele tem um conhecimento amplo da questão da segurança. Então essa é a primeira dica, você tem que entrar numa caverna acompanhado. Essas cavernas que estão fora de áreas de preservação, às vezes você tem acesso, porque ela está numa área em que você tem um livre acesso. Mesmo assim, a minha recomendação é jamais entre numa caverna sem ter um guia qualificado ao teu lado. E o planejamento para fazer isso? Vamos trazer para a empresa a mesma necessidade de nós planejarmos a nossa semana, o nosso mês, a nossa tarefa, na caverna é igual. Perfeito. Olha só, nessa história nós passamos por uma situação difícil, nós estávamos perdidos numa parte superior da caverna e na base da caverna tem um rio. Então a nossa estratégia era conseguir descer sempre para chegar até esse rio e depois seguir o fluxo da água para sair na boca da caverna. Só que a maior parte dos caminhos que levavam dessa parte superior até o rio terminavam em pequenos abismos. E para descer esses abismos nós precisávamos de uma corda e nós não tínhamos a corda. Então a questão do planejamento. Se nós tivéssemos planejado, levar uma corda, talvez nós saíssemos dessa caverna muito mais rapidamente. O mesmo acontece no mundo corporativo. Às vezes nós não planejamos. Aí as pessoas falam, Maurício, mas você não ia numa área da caverna que usava corda. Mas planejamento também é pensar naquelas variáveis não previstas. Então na hora que você for fazer o seu planejamento empresarial, pense em todas as possibilidades. E se isso der errado, qual que é o plano B, o plano C, o plano D? Planejamento é fundamental. Você teve uma união maior com esses amigos depois que saiu da caverna, eu imagino? Sim. Como na empresa, quando nós passamos por desafios maiores, por exemplo, aquele momento que sua empresa não está muito bem, aquele momento que sua empresa perde um grande cliente, perde uma concorrência, a equipe ela tem 2 opções. Ela pode se unir para buscar um outro cliente ou para recuperar um trabalho, ou ela pode se dispersar. Lá na caverna eu imagino que vocês se uniram em algum momento. Exato. Nós tivemos 2 momentos muito distintos. Num primeiro momento, quando nós nos percebemos perdidos, e então começou aquela coisa de empurrar a culpa, de quem que é a culpa, da pessoa que abriu o portão, a culpa é da pessoa que estava fazendo as marcações, que a gente fez algumas marcações para conseguir retornar. Então, no primeiro momento, houve um atrito muito grande. É normal que aconteça isso frente a uma situação de dificuldade numa empresa. A primeira coisa que acontece é que é um atrito, as pessoas tentam transferir responsabilidade, achar o culpado, mas à medida em que o tempo foi avançando e nós percebemos que era necessário uma união, pegar o melhor do conhecimento de cada um para a gente sair dessa caverna, então nós começamos a nos unir. E quando passamos essa situação bem difícil, que quase levou a gente à morte, a partir dali eu diria que nós éramos realmente mais do que amigos. E quando passa por essa dificuldade, a gente sai da caverna mais forte? Sai mais forte, não há a menor dúvida. Existe uma famosa frase que diz assim, aquilo que não te destrói te fortalece. Todas as vezes que eu me vejo em uma situação mais complexa, mais difícil dentro do meu ambiente corporativo, e às vezes até naquele momento que a gente pensa, puxa, dessa vez não vai dar, eu vou largar tudo, vou desistir, a lembrança que vem na cabeça são todas as outras vezes que passamos por situações parecidas. Então uma situação difícil, marcante, eu acredito que ela vai valer para o resto da vida. Sem dúvida, te fortalece, Através de analogias é possível fazer isso. Uma caverna te torna mais forte, mas tantas outras dificuldades que você passa na tua vida pessoal vão te fortalecer na sua vida empresarial. E o inverso também, muitas dificuldades da vida empresarial te fortalecem nessa vida profissional. Nós temos inúmeros casos, por exemplo, de empresários bem-sucedidos que passaram uma dificuldade na sua vida pessoal, enfrentando, por exemplo, uma doença ou algo assim, e usaram esse aprendizado para impulsionar ainda mais os seus negócios. Então, e isso também é possível. Para impactar pessoas, Porque a emoção impacta.
É impressionante o quanto a emoção impacta, porque se eu supero um desafio, você supera um desafio, como uma doença, por exemplo, isso me incentiva a superar coisas menores. Exatamente, exatamente. É o impacto na sua mente de dizer assim, é possível, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer mais. Um exemplo que eu gosto muito de usar e que é uma coisa simples, por exemplo, eu tenho um amigo, o Rodrigo Cardoso, que ele tem um treinamento grande chamado Ultrapassando Limites e tal, e uma das atividades é o firewalking, que é andar sobre brasas. Você fala, puxa, mas como eu vou conseguir? Enfim, as pessoas andam sobre brasas, mas o que isso tem a ver com o mundo corporativo? No momento em que você olha para aquilo que te amedronta, você enfrenta, você passa por cima e você vê que é capaz de andar sobre brasas, você se sente capaz de fazer todas as coisas. É através dessas analogias que a gente consegue grandes resultados. E você já pensava em ser palestrante, por exemplo, andar sobre brasas, palestrar, falar em público para 100, para 200, para 2.500 pessoas, como eu sei que você já fez? Não é fácil para quem não está acostumado. Como é que foi essa ideia de se tornar palestrante? Quais os desafios? Rapidamente, vamos encerrar com essa informação. Bom, rapidamente o que eu posso dizer é que falar em público é algo que as pessoas têm muito medo e é exatamente aquilo que te amedronta que te fortalece. Eu era tímido, embora trabalhasse em rádio. Agora, encarar o público de frente não era fácil. Então, a minha dica para você é, aquilo que te amedronta vai fazer você mais forte. Encare seus medos, porque o medo, ele vem de dentro. E aquilo que nós vivemos e nós trazemos como aprendizado para nós temos também a obrigação de transmitir para outras pessoas. Perfeito. E tem muita gente querendo virar palestrante, né? Muita gente e o mais importante é buscar um treinamento específico, adequado. Tem muito palestrante que está no mercado com ilusão, achando que é muito fácil estar na área. Se você quiser estar nessa área, busque ajuda profissional, mas de qualidade. E como nós dissemos, é importante, né, a gente multiplicar. Então eu queria finalizar com uma frase que eu gosto muito de um cara que eu sou fã, que é o Walt Disney. Ele diz o seguinte: de nada adianta ser luz se não for para iluminar o caminho de alguém. Puxa, que legal, né? Então você com certeza está iluminando o caminho de muita gente. Muito obrigado. Eu agradeço ter vindo ao Café Corporativo, já te convido para ir conosco lá para o Conde, onde nós vamos fazer o Mais Cafeína. Você vai conhecer um lugar fantástico. Bora lá. Eu não tenho cabelo para cortar no Conde, mas eu faço a barba lá. Quem sabe eu não convenço o Maurício a deixar um novo Pode visual. pode ser, vamos lá. Vamos para Mais Cafeína, até daqui a pouco. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em março de 2016, que equiparou a taxa condominial a título extrajudicial executável, diminuiu drasticamente o tempo para essas cobranças. Hoje, após o inadimplente ser citado, ele terá 3 dias para quitação do débito ou oferecer recurso. Eu sou Aldo Caresia e até a semana que vem com novas informações. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais charmosa, mais rock and roll aqui da cidade de Jundiaí. Eu arrastei o Maurício Lousada para cá. Primeiro que ele queria conhecer o Conde, Claro. né? Bacana. O pessoal aqui. acha que a gente não tem cabelo, não tem que vir. Pelo contrário, cuidar disso aqui precisa de gente especializada. Com certeza, né? As pessoas acham que é só tacar um sabonete e acabou, não é. Mas o Maurício viveu uma experiência muito interessante, onde ele estava com amigos, mas com certeza ele saiu de lá com a amizade mais fortalecida. Mas eu imagino que teve conflitos lá dentro da caverna, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente está numa situação difícil, o conflito aparece, O não é? conflito aparece. E essa é a hora que a gente precisa se unir. Sem dúvida, sem dúvida. Toda união, toda vez que a gente tem um problema, um conflito, a união ela vem através de um pedido de desculpas, correto? Perfeito. E eu costumo dizer, gente, que não é só quem tem culpa que pode pedir desculpas. Às vezes as pessoas ficam muito orgulhosas e dizem assim, eu não fiz nada, eu não errei. E às vezes eu peço desculpas até achando que eu tenho a razão, que eu não errei. Mas pedir desculpas, na minha opinião, veja se você concorda, é um ato nobre. É um ato nobre e eu acho que pedir desculpas tem muito a ver com a grandeza da pessoa. Só quem é grande consegue pedir desculpas. Eu falo, a desculpa ela liberta quem fala, ela liberta quem ouve.
E, ao contrário do que as pessoas pensam, pedir desculpa não é se subordinar. Muitas vezes é reconhecer que nós não somos perfeitos o tempo todo e precisamos, em algum momento, admitir que erramos. Acompanhe o Café Corporativo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site cafécorporativo.com.br, aqui no Canal 25. Mas, em especial, esteja inscrito lá no nosso canal, dê força para o nosso canal, para a gente poder realmente se espalhar, e clique no sininho, que é para você receber os nossos avisos de postagem, acompanhando aí a sequência da nossa universidade em sua tela. Até a semana que vem, quando a gente volta falando sobre Copa do Mundo. Até lá! Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.